A paz do Senhor, jovens! Que maravilha, estamos aqui para ministrar mais uma lição. Coragem para enfrentar a fornalha ardente. É o nosso tema de hoje e espero que sejamos realmente edificados. Um tema maravilhoso. Vamos falar de jovens valentes que enfrentaram o mundo de então e vai também nos edificar nesta aula maravilhosa. Está comigo aqui os professores, ao meu lado aqui está a Kátia, minha esposa. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, e é um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. E na minha frente está o nosso irmão jovem Matheus Nunes. Eita glória! Pai do Senhor, jovens, é um prazer estar aqui com vocês. E isso aí, ao lado do Matheus está o nosso irmão jovem Cleanderson. Paz do Senhor, juventude, que honra, mais uma satisfação, né, como jovem da classe aí, estando participando de mais essa aula. Vamos lá que hoje vai ser uma bênção para nós. Amém. Então vamos orar, pedir a Deus uma bênção. Vou pedir o Cleanderson para orar e pedir a Deus uma bênção. Amém, vamos orar. Senhor, nessa hora nós oramos a Ti, nós clamamos pedindo para que a nossa mente ela possa ser levada cativa, Senhor, a Tua palavra, as Escrituras. Ó Deus, opera em nós um coração, ó Deus, que não se prostra diante dos ídolos deste mundo. Ó Deus, que o nosso coração, a nossa adoração, ela possa estar no lugar certo e que através dessa aula o Senhor possa nos confrontar, nos corrigir, despertando em nós a verdadeira adoração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Paz, jovens, vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em Daniel 3, de 1 a 6. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. E é isso, jovens. Fiquem com a aula. Deus abençoe. E antes de começarmos, vamos deixar aquele recadinho também, né, Kátia? Para compartilhar. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá um like lá, que é uma bênção para o nosso trabalho, para a nossa igreja. É isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, que isso é muito positivo para todos nós. Capítulo 3 do livro de Daniel. Não é isso? Que leva o seu próprio nome. E o tema, eu já falei, que é coragem para enfrentar a fornalha ardente. E vamos, assim, rapidinho dar uma atualizada, contextualizar aqui, né? O que aconteceu aí, e não podemos esquecer que Israel estava cativo na Babilônia. E Babilônia, naquela época, era um grande império, um rei famosíssimo chamado Nabucodonosor, considerado um grande imperador. E ele, então, no capítulo 3, registra um grande evento que nasceu no coração desse rei, né? De construir uma grande estátua. E houve muita motivação, né, por trás disso aí. O rei resolveu construir aí essa grande estátua. Agora, não podemos esquecer que naquele contexto não havia ali só caldeus, só aquela população daquela cidade da Babilônia. Vocês lembram desse detalhe? Exatamente, Babilônia era um império, né? Sim. A capital ali era como se fosse a cidade imperial.
Então, como esse império, ele já tinha atingido todo praticamente o mundo dos seus dias, né? Então, Exatamente. Então, ali tinha povos de várias nacionalidades, várias línguas, vários costumes, outros costumes, né? E o interessante é que a história nos mostra que o rei tinha como objetivo demonstrar grandeza, domínio, poder, né? E até unificar cada vez mais o seu reino. E no primeiro tópico aqui da lição, vamos falar sobre o rei totalitário. Manda construir uma estátua de ouro. E nós vemos aí o endeusamento do rei. Qual era a motivação dele, não é, Cleanderson? Esse endeusamento de Nabucodonosor. E tá muito legal a revista. A gente já tá na aula 6, né? Sim. A gente tá na aula 6 hoje. E a gente foi vendo no decorrer dessas outras aulas, né? Como que foi surgindo, como que foi esse império, como, né, como Daniel vai descrevendo, né, que foi. E a gente vê que Nabucodonosor, ele era um homem muito vaidoso, né? A gente vê que o Império Babilônico, por meio de Nabucodonosor, havia chegado ao seu ápice, ao seu apogeu. Ela era o centro do mundo antigo, suas cidades eram fortificadas, seu exército era o que tinha de melhor naqueles dias, suas riquezas, a glória, os jardins suspensos da Babilônia, né, que são uma das maravilhas do mundo antigo. Então a gente vê que Babilônia era uma cidade muito bem equipada, muito bem preparada. Todo mundo conhecido daqueles dias estavam debaixo do domínio de Nabucodonosor. Então veja, Nabucodonosor olhando, né, para todas aquelas coisas e vendo que todo o mundo estava debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. E a gente vai ver a origem dessa Babilônia no capítulo 11 do livro de Gênesis, Sim. que narra, né, as pessoas, né, os descendentes ali de Noé que queriam construir uma torre que tocasse aos céus. E nessa tentativa, o nome surge a partir da ação de Deus em confundir as línguas dos seres humanos. Ou seja, Babel era uma tentativa de construir uma bela e suntuosa cidade com uma grande torre que tocasse os céus. No versículo 4 do livro de Gênesis, no capítulo 11, diz assim: disseram, vamos, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo topo toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados de sobre a terra. Ou seja, nós vemos ali que a cidade ela surge então como um ato de rebeldia das pessoas contra Deus. E nós vemos que muitos homens no decorrer da história, né, tentaram, né, se parecer como deuses, tentaram arrogar para si essa posição em busca de glória e reverência. E nós vemos que com o rei Nabucodonosor não foi diferente. Tanto que quando Daniel vai contar o sonho para ele diz assim, olha, tu, ó rei, estava na tua cama, né, e de noite vieram aos teus pensamentos o que há de ser depois dessas coisas, né? Ou seja, ele estava na cama refletindo a respeito de toda aquela glória, de todo aquele poder, e Daniel diz assim, ó, tu és a cabeça de ouro. Então, assim, afirmando, né, todo aquele poder, aquela vaidade dele. Então, tudo isso, todo esse poder, toda essa vaidade de Nabucodonosor é que atraía essa adoração. E aí, jovens? Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? Onde vamos ver algumas curiosidades e informações que irão agregar à nossa aula de hoje. Então, vem comigo para sabermos mais um pouco sobre as curiosidades. No capítulo 3 do livro de Daniel, vemos a história de 3 jovens hebreus, sendo eles Ananias, Misael e Azarias, e que depois tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E neste capítulo, vemos esses 3 jovens se recusando a se prostrar perante a estátua que o rei Nabucodonosor tinha erguido, sendo que a pena para aqueles que não se prostrassem perante essa estátua seria ser jogado na fornalha de fogo ardente. A narrativa deste capítulo de Daniel é rica em simbolismos e também revela a coragem e a fidelidade dos jovens hebreus, preferindo arriscar suas vidas do que comprometer a fé em Deus.
O episódio não apenas ilustra a tentativa do rei Nabucodonosor de impor a sua autoridade divina no seu império, mas também alerta contra formas contemporâneas de imposições totalitárias, tanto religiosas quanto seculares, que tentam substituir ou diminuir a primazia de Deus. Comentadores sugerem diferentes interpretações sobre a estátua. Alguns identificam-a como uma representação de deuses babilônicos importantes, enquanto outros acreditam que poderia ser uma imagem do próprio rei. Uma prática muito comum entre antigos conquistadores para poder legitimar seu poder e sua divindade. O contexto histórico e destruído também é comentado, destacando descobertas que sugerem a existência de monumentos colossais associados ao período do rei Nabucodonosor. Além disso, o capítulo 3 de Daniel amplia temas discutidos nos capítulos anteriores, como a relativização dos valores absolutos por Nabucodonosor, evidenciando seu desejo de ser visto como um Deus supremo, mesmo tendo sido ensinado no capítulo 2 de Daniel que nenhum governo ou sistema político é absoluto perante Deus. Em resumo, o episódio dos 3 jovens na fornalha ardente não apenas destaca a sua coragem individual e a sua devoção religiosa, mas também oferece uma reflexão sobre os perigos do absolutismo humano e a importância de manter a fé em Deus acima de qualquer autoridade. É isso, fique na paz e tchau! Nós poderíamos dizer então que o rei Nabucodonosor, Kátia, estava em busca de adoração? Sim, ele estava em busca de adoração, né? Ele é autoritário, ele fez uma convocação, ele não fez um convite, né? Ele fez uma convocação, ele deu uma ordem para toda aquela população e ele queria impor, né, a sua religião, ele queria impor para o povo a sua religião, que todos se adorassem aquela estátua, que todos se prostrassem diante daquela estátua. Então, além da presença, né, que ele convocou a população, todos deveriam, né, se prostrar diante daquela estátua. Só que os 3 jovens, né, que agora nós vamos entrar falando deles, e o mais interessante que eu aprendi, né, eu aprendo muito com esses jovens, é que eles tinham um nome, né, que era em adoração ao único Deus, com seus significados, que é Ananias, que o significado é graça de Deus. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é quem me ajuda. Lindo significado. Lindo, né? Aleluia. Mas quando chegou na Babilônia, teve um homem, né, que eu anotei aqui, que ele substituiu esses nomes, né? Esse homem, ele era chefe dos oficiais com o nome Aspenaz, e ele, com o objetivo de destruir os valores do Deus único, inserir, né, aqueles jovens a uma religião pagã, então ele mudou esses nomes. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Sadraque, Deus babilônico da lua. Misericórdia. Né? Totalmente. Mesaque, quem é semelhante a Aco? Né? Era um deus. Um deus deles, né? Um deus deles. Abednego, deus babilônico, servo Nabo. Então, olha aí, né? Eles tiraram o único Deus para que os nomes significassem os deuses deles. Então, o que esses jovens ensinam para a gente? Que não importa. Né? Pode na faculdade, né? Pode em qualquer lugar te chamar de mente fechada, fazerem bullying, né? Cafona, né? Pode colocar vários nomes, vários apelidos que não vai tirar a essência.
É né? verdade. Não vai Porque esse sistema de Babilônia, ele quer mudar a nossa identidade, né? Exatamente. Ele quer mudar quem nós somos, para que a nossa identidade, para que nós somos, o nosso chamado, né? Por que estamos aqui, né? O nosso chamado existencial, né? Babilônia quer tirar isso de nós, né? E o principal que é a adoração, né? Interessante que a gente vê, é interessante, de Gênesis a Apocalipse, né, a gente vê esse espírito de Babilônia agindo, né? Sim. A gente vê, e o pastor sempre fala que o fim está no começo, o começo está no fim, né? A gente vê isso porque esse espírito já estava lá em Babel e vai estar no final. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê, né, que nos últimos tempos vai se levantar uma besta, vai exigir adoração, vai fazer uma imagem, exigindo que todas as pessoas adorem, e quem não adorar essa imagem vai ser morto, né? Então a gente já vê esse espírito de Babilônia agindo em toda a Bíblia. E o próprio Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, vai falar que esse homem, esse espírito que quer essa verdadeira adoração, ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo se parecer Deus. Então, por trás de toda essa arrogância, vaidade, prepotência de Nabucodonosor, há um desejo genuíno de adoração. E veja assim, é interessante. O diabo, o diabo hoje ergueu uma estátua de uma adoração cultural que, se hoje você não se prostrar diante de ideologia de gênero, Sim. se você não se prostrar diante de aborto, diante de pautas climáticas, pautas raciais, se você não se prostrar diante dessas, você é excluído. Excluído. Você é o diferente. Você é banido. Foi o que aconteceu ali com os meninos. Então, assim, o diabo também, hoje, né, nós estamos também enfrentando as estátuas desse tempo, né? Nós estamos enfrentando as estátuas desse momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos tomar essa decisão se vamos nos prostrar ou não. E ela chega de uma forma para nós que ela é imposta, né? Você tem que cumprir. Você não tem opção, você não tem escolha. Tanto que lá no versículo 4, lá ele vai dizer: ordena-se povos, línguas e nações. É uma ordem. É uma ordem. É uma exigência, né? Sim. Você tem que cumprir. Se você não cumprir, você vai ser penalizado. E ela chega para nós hoje de uma forma assim: se você não cumprir, você vai ser penalizado. Estava até olhando há uns dias atrás, as empresas hoje, para serem listadas na bolsa de valores, elas têm que cumprir as exigências, porque senão eles não entram. As exigências de pautas climáticas, a gente vê até a própria agenda, né, da ONU 2030, que governos e instituições, eles têm que cumprir, porque se eles não cumprirem, né, eles não entram para esse seleto grupo. Então a gente vê que esse espírito do anticristo está reinando, está ativo, a estátua está aí, está governando. Na China, eles têm um sistema de crédito, o crédito social chinês, que eles mapeiam tudo por pontuação. Se você não atingir aquela pontuação, então quem está melhor naquela pontuação é o governo que avalia, ele tem mais acesso a um crédito mais barato, ele tem acesso à saúde, ele tem acesso a áreas de educação. Então a gente vê assim, cada dia mais esse sistema se formando, se unificando de uma forma que nós vamos nos estreitando. Ali, né, nessa, você vai adorar ou não vai adorar, né? Nós vivemos assim, tempos assim. Mas o interessante é que, por mais que tenham tentado mudar a identidade deles, trocando nomes, ainda assim a essência não foi alterada. Tanto que, por mais que o nome tenha sido trocado, o posicionamento deles depois vai mostrar que quem eles eram não foi mudado. E é justamente o que a gente pode trazer para o dia de hoje. Muitas vezes o jovem não tem um posicionamento suficiente para se botar contra tudo que tem sido posto diante dele. Só tem engolido por goela abaixo e tem vivido, não tem sido um cristão de verdade. E
Aí a gente vê na lição que esses jovens não temeram nem sequer perder a vida, mas a gente vai ver isso mais pra frente. É verdade. E como que esses jovens, né, inspira, né? Quando a gente lê a palavra, como que a história deles inspira na gente, né? Porque diante de uma multidão, né? Eles três tiveram a coragem, a convicção, né? Tiveram a firmeza, sabiam do que estavam fazendo, mesmo que isso lhe custasse a vida, né? Exatamente. Então, como que isso nos inspira? Né? Então, nos dias de hoje, por exemplo, às vezes, né, os jovens, né, eu já passei por essa fase, mas os jovens que estão numa sala de aula, por exemplo, né, se deparam em situações que muitas vezes até se calam. Porque se não concordar, dá uma confusão e muitas vezes são até expulsos, dependendo da situação e do ponto de vista, são até expulsos. Eu conheço um pastor que ele estava fazendo uma faculdade e ele não concordava com certos conceitos lá deles, e ele foi convidado a sair da faculdade. Né, amor? E saiu. Você sabe disso. E saiu, né? E saiu. E saiu, exatamente. Então, como vocês estão falando, esse espírito, que achei interessante, o espírito babilônico, está assim, nos apertando, né? Com o objetivo de excluir Deus, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, e vamos dizer assim, a fornalha ardente está logo aí, né? Está aí, e nós temos que saber que a fornalha ardente está aí, nós não podemos temer. E vamos assim também atualizar um pouco esse contexto histórico. Quando o rei então determinou, aí construiu aquela grande estátua e determinou que ao som de todos os instrumentos, todos se prostrassem, adorassem. Estava ali no meio então Ananias, Misael e Azarias, e eles não se prostraram, né? E foi essa situação. Agora, o interessante, o livro que leva o seu nome, Daniel, né, Mateus? Daniel não está no capítulo 3 do seu próprio livro, Mateus. Que coisa rapaz, interessante. Aonde que Daniel estava? E aí? Onde que Daniel estava? É mistério. Mas, jovens, o livro não nos relata onde Daniel estava, nem o que ele estava fazendo. Ele escolheu não falar o que ele estava fazendo. Sim. Mas aqui na nossa conversa, a gente não teve dúvidas que Daniel também não se curvou perante toda aquela situação. É verdade. Mas uma coisa que nos ensina é a humildade, o caráter de Daniel, que por mais que o livro carregue o seu nome, ele escolheu não se citar, mas dar-lhe a honra aos seus amigos, que também estavam dividindo a situação de cativeiro, de posicionamento que ele estava vivendo. E aí, de novo, nós trazemos aquilo que a Kátia trouxe no último tópico, que é o sobre posicionamento e a identidade destes jovens. De Daniel, de dar a honra aos seus amigos, e destes amigos de estarem com jovens que amavam a Deus e não queriam trocar por nada. Preferiam morrer do que abdicar da fé, renunciar àquilo que eles acreditavam de verdade. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos jovens que abdicam da fé por coisas vãs, por alguns minutos de prazer, para poder fazer algo que em 2, 3 minutos, em dias, vai se arrepender de ter feito, vai sentir o vazio, porque quando você escolhe pecar, a palavra nos fala que não há sacrifício que perdoe. Você, jovem, que escolhe pecar, você, jovem, que escolhe renunciar o evangelho, você está indo para o inferno. Nós não podemos brincar. Olhando para esses 3 jovens, se não for a graça de Cristo para nos alcançar, o que será de nós? Com as situações pequenas que nós podemos escolher, que nós podemos não renunciar a Cristo, não deveria nem ser uma escolha. A opção de renunciar, de negar a Cristo não pode ser uma escolha, não pode ser uma opção. Infelizmente, para muitos tem sido. E adoração para muitos, né? Muitos jovens, e a igreja, né? Tem pessoas ali que a adoração é só estar dentro de uma igreja, cantar aqueles louvores de adoração, né?
com bate-palma ali, adorando. Isso é importante também, né? A igreja no conjunto adorando o nome do Senhor, isso é muito importante, mas adoração é muito mais do que isso, né? A adoração não é render às pressões desse mundo, né? Então tem muitas pessoas que têm até dúvida o que é adoração. Adoração é exatamente isso, não se render quando você está na escola, quando você está no seu trabalho, seja onde for que estiver, adorar ao Senhor em todo tempo, entendeu? Na sua fala, no seu andar, no seu vestir, entendeu? É porque essa adoração, ela não é só exterior, né? Exatamente. Você tá falando essa adoração, ela é no exterior. Você pode até, por alguns momentos, manter a aparência, mas vai chegar momentos de decisões, assim como chegou para eles estavam lá na Babilônia, eles poderiam manter essa aparência. Não, nós somos judeus. Mas vai chegar momentos na nossa vida em que realmente nós vamos ter que defender a nossa posição. Quem vai caber a nossa adoração, né? Nós vemos que até Jesus, até o próprio Jesus, ele foi convidado a se prostrar diante, né? Diante de Satanás, lá na tentação de Jesus. O diabo, ele queria, olha só, né? Olha só que loucura, ele queria a adoração daquele que ele deveria se prostrar e render a adoração. Então nós vemos o problema, né, da soberba, do orgulho do diabo e desse espírito que reina em querer uma adoração que não lhe cabe. E Jesus, esse exemplo para nós, né, de não se prostrar. E interessante, que aquele que não se prostrou, que Jesus no caso, ele hoje ele está no céu e dia e noite digno de adoração e louvor. Glória a Deus. Amém. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos então para o tópico 2, a coragem dos amigos de Daniel. E a Bíblia é tão linda, né? Que a gente falou sobre a ausência de Daniel. Para que não haja nenhuma sombra de dúvida, a prova para Daniel veio também. Exatamente. Né? Sim. Lá no capítulo 6 do seu livro, a prova vem para ele. Ele foi desafiado e foi lançado na cova dos leões. Teve um decreto para ele. Teve um decreto para ele também. Então isso prova que se ele tivesse ali presente, ele não estaria, ele não se prostraria, estaria junto com seus 3 amigos. A Bíblia é linda. É uma bênção. Palavra Então a coragem dos amigos de Daniel. Nós vamos ver que houve pessoas que denunciaram. Isso é que não falta, né? A denúncia e o perfil desses acusadores, né, Cleanderson? A gente vai ver que no capítulo 2, a gente viu que os mesmos que foram livrados por causa da revelação do sonho e da interpretação que Daniel havia dado lá para o rei, os mesmos que foram livrados daquele decreto, daquela sentença de morte, é que agora estão acusando os jovens ali de não se prostrar diante do rei. A gente percebe que aqueles que são contrários a esse sistema, a esse espírito que está reinando hoje, eles são cada vez mais policiados. Hoje a gente se posicionar de uma forma conservadora, com valores morais, com valores cristãos, com valores éticos, né, com os princípios da palavra, hoje está cada vez mais raro. Porque essa grande Babilônia, ela tem o seu próprio controle, né? O tempo todo nós estamos sendo controlados, é o politicamente correto, você não pode falar isso, você não pode se expressar. Então, assim, na verdade, essa sensação de liberdade, ela não existe, porque liberdade de expressão aonde esse rei está reinando, não há. Não há liberdade de expressão, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de consciência. Então nós estamos vivendo dias assim, né? Cada dia nós estamos mais cerceados dessa liberdade por causa dessa nova cultura, né? Podemos dizer até dessa nova ordem mundial que está sendo formado. Assim, eles poderiam ser levados até a pensar que aquele ato era somente exterior. Não, poxa, né? Nós 3, diante de todas as pessoas que vieram ali, somente nós 3, vamos nos posicionar, vamos nos prostrar, né?
tal, ninguém vai ver, ninguém tal. É só Deus conhece o nosso coração, né? Ele sabe que é só aqui, depois vai continuar. Não, mas Mas Deus é Ele mesmo que conhece e que sonda o nosso coração, né? Se você se prostrar diante das pequenas coisas, e Deus não divide a glória dele, né? Deus não divide a adoração. Então nós precisamos nos pautar, porque nós não podemos servir ou adorar a dois senhores. E por causa deles, assim, eles eram invejosos, né? Porque Exatamente. eles tinham uma inveja, na verdade, né? Dos jovens, de Daniel. Eles eram bajuladores, né? Queria lá, né? Puxar o saquinho. Não se prostraram, diante olha lá. da tua estátua. Quer dizer, e Exatamente. eram ingratos, né? Porque foram livres, né? Porque eles estavam condenados à morte e eles foram livres, né? Isso aí. Mas com isso eles foram bravos, né? Aí fala sobre a bravura dos jovens. Exatamente. E como a gente Nesse disse contexto. anteriormente, do posicionamento desses jovens. Ainda que estava ali sobre ameaça de morte, ainda que estava ali o versículo 15 vai dizer, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei dizendo aos jovens. E mesmo assim, com essa pressão toda, eles se posicionaram. O rei acendeu a fornalha 7 vezes mais quente. E eles foram lá para dentro e não negaram. Não negaram. Não negaram. Fiéis até o fim, né? E interessante Ser fiel até o que fim. o rei deu a eles uma outra oportunidade. Eles não quiseram essa outra oportunidade. Né? Quando o rei falou, ó, vai tocar de novo os instrumentos, eles falaram, não, rei, em relação a esse assunto já está encerrado. Se o Senhor, nosso Deus, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Olha só, e foram então lançados... realmente sim, sim, não, não. Não. Com isso eles foram lançados nessa fornalha, né, Kátia? E aí o tópico, para fechar esse tópico aí, a coragem dos amigos de Daniel, o Deus que salva na fornalha. Foi o que aconteceu. Então nós vamos falar agora sobre o Deus que salva na fornalha. Como eu já falei, né, nós aprendemos tanto com esses jovens, que eles foram corajosos, né, ousados, e foram jogados, como você disse também, que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ali eles deveriam, né, se fosse eu ficaria com medo, né, mas eles foram corajosos e foram amarrados e foram jogados na fornalha. E o interessante e que eu aprendo com isso, né, é que na vida nós temos as provações, as lutas, né, dificuldades. E muitas vezes a gente ora, né? Eu estou vivendo isso. Você ora pedindo um milagre e parece que quanto mais ora, as coisas vão apertando cada vez mais, né? Eu estou citando aqui em relação à saúde, mas tem vários outros problemas também que pode questionar, poxa, mas eu estou pedindo um emprego, estou pedindo para o Senhor me abençoar na escola e, enfim, tantas outras coisas, mas não se renda, né, às pressões deste mundo. O Senhor está contigo, assim como aconteceu com aqueles 3 jovens, né, que eles estavam lá, foram jogados na fornalha, e quando o rei olha e fala, não joguei os 3? Por que tem 4? Tem outro. Vejo um né? quarto homem. E no mundo espiritual é assim. Você pode até pensar que está sozinho, mas o Senhor está na sua vida. Até Né? o fim. Até o Até fim. o fim. Interessante que eu tava meditando nessa passagem da fornalha. Eu achei interessante porque, assim, na verdade, como o diabo copia tudo mesmo, né? A gente sempre menciona aí, como o diabo copia tudo mesmo. Porque, na verdade, quem tem um lago de fogo, quem tem uma fornalha de fogo é Deus. Então, assim, é o diabo que, por não adorar a Deus, é que vai ser lançado lá no final numa fornalha de fogo ardente. Então, mas ele inverte, né, as coisas, né? Ele inverte, ele faz a própria situação dele, querendo a própria adoração dele, mas no final de todas as coisas, a palavra fala que é ele que, por não adorar a Deus, é que vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia até diz assim, olha, não temas aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Então, o nosso temor, a nossa reverência, a nossa adoração, ela é a Deus.
Diz assim, olha, Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, quem vai ser lançado, né, nessa fornalha é o diabo. E, irmão Cleandro, e a imitação não deu certo, né? Exatamente. Foi muito boa a aplicação da imitação, mas não deu certo. Não deu certo. Né? A intenção, né, do diabo, apareceu lá o quarto homem e livrou os seus servos. Livrou. A idolatria e fornalhas do tempo presente, sabemos que Israel estava ali na Babilônia exatamente por causa da idolatria. E a história nos mostra, nos ensina que por causa da idolatria que Israel, durante a sua história, não abria mão da idolatria, de ídolos, de imagens, Deus os enviou para esse lugar, onde havia muitos e muitos deuses, né, e imagens. Mas o que aconteceu foi que Israel ele foi curado. Israel foi curado da idolatria na Babilônia. E a história nos mostra que Israel não teve mais problema com idolatria. Exatamente. Né? Depois da Babilônia, quando eles voltaram, Israel teve outros problemas, né? de desobediência, endurecimento, mas idolatria, Israel foi curado. Por isso que a palavra fala que lá no final eles não vão, né, se curvar diante do... Não vão se curvar, exatamente. Então isso aí, o pecado de idolatria, né, a gente já falou sobre isso. Tipos de idolatria, nós falamos um pouco também, né, o irmão Cleandro já falou, e a revista nos mostra aqui alguns tipos de idolatria, que é a autolatria. Né, a lição nos mostra, para a gente estar partindo para a conclusão, que é a idolatria a si mesmo, né? Devemos nos policiar em relação a isso nos dias de hoje. Esse cuidado para não idolatrar a gente mesmo. Também fala sobre o culto à personalidade. Também pode apresentar como uma idolatria. Você, ainda que seja um pastor que tem um conhecimento muito grande, que ele não pode ser idolatrado, que seja um atleta, um artista, seja lá quem for, jamais podemos idolatrar. Nós vemos até aquele show que teve, né, de uma cantora famosa aí, que teve ano passado, e aqueles que foram no show e o cancelamento do show, e foi um desespero danado pelos fãs, desmaiaram, teve até uma das fãs que veio a óbito por causa dessa idolatria, que está muito hoje impregnado no coração dessa juventude. Misericórdia. Meu Deus do céu. Então que possamos aprender, né, que a idolatria não é só imagem de escultura, é muito mais do que isso. Também fala assim sobre a idolatria apresentada como o amor ao dinheiro e à riqueza. Pode se tornar também uma idolatria em nossas vidas, o amor ao dinheiro e às riquezas. Quando se torna o fim em si, o objetivo único da vida da pessoa, né? Pode se tornar um ídolo. E o comentarista também fala sobre a idolatria política. Aí nós falamos um pouco sobre isso, né? A idolatria, as ideologias, as posições, né, ideológicas, de pensamentos, colocar esperança no homem, naquela pessoa, de que ele vai resolver e brigar por ele, morrer por ele, né, ou por ela. Então isso pode se tornar de qualquer forma idolatria. Então, partindo para a conclusão, jovens, as novas fornalhas, da mesma forma que os ídolos mudaram, as fornalhas também mudaram, estão com nova roupagem, mas possuem o mesmo fim, de destruição daqueles que se permanecem firmes no Senhor. Mas que você possa se manter firme, que nós possamos nos manter firmes perante as novas fornalhas. Você não vai ser jogado, propriamente dito, num fogo, aqui no nosso contexto, né? Porque a gente sabe que há locais, há países que pessoas realmente são mortas. Mas você provavelmente vai perder amigos, você provavelmente vai perder uma vaga de emprego,
talvez você seja demitido, como teve a irmã Kátia contou o testemunho do pastor que perdeu a vaga na faculdade, mas que assim como esses 3 jovens, nós possamos nos manter firmes, que não nos dobremos aos novos ídolos, mas que possamos resistir às novas fornalhas. A gente vê que há uma disputa, né? Pela adoração. Há uma batalha, né? Nesse momento pela mente, pelo nosso coração, né? Para onde o nosso coração vai estar. E que a gente possa aprender a cada dia, como aqueles jovens, né? A ter o nosso coração na eternidade, no céu. Ainda que nós venhamos a sofrer as fornalhas dessa vida, né? Mas que nós não venhamos a um dia ser lançados na fornalha, né? De fogo que está preparado para todos os ímpios. Então, que a cada dia a gente possa ter essa escolha, porque um dia, né? A gente no livro de Daniel fala que uma pedra sem mão foi cortada e aquela pedra sem mão destruiu, né? Os pés da estátua e tudo. Então, todos os reinos desse mundo, todos os ídolos, eles vão passar. Como diz o nosso pastor Jairo, qual o tamanho do seu Deus? Né? Verdade. Então, ele vai estar com você em todo tempo. Seja qual fornalha for, ele vai estar contigo. Ele está nos montes, nos vales, Aleluia. está na fornalha, está na cova dos leões. O Senhor está presente. Aleluia. E Glória nós a temos Jesus. que ter isso em mente, né? Não estamos sozinhos, né? Sejamos corajosos como foi esses jovens. Isso aí, então, meu querido jovem, seja corajoso, não tema, o Senhor está com você. Não abra mão da sua fé, da sua convicção pessoal em Jesus. Os desafios certamente virão, mas o Senhor está com você. Ele te dará vitória. Honre a Ele, honra a sua palavra, que a vitória é grande. E Ele fará milagres na sua vida. E você contará muitos testemunhos. Tá, glória. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Olá, jovens, vamos pensar um pouco como manter a fé saudável nesses últimos tempos. Primeira coisa, a gente não consegue ter uma vida saudável se não ser curado pela palavra de Deus. Então, o alimento para manter você saudável é ser nutrido pelas palavras das Sagradas Escrituras. O que é um jovem saudável hoje? É aquele jovem que tem a prática diária da leitura devocional e tem com isso um compromisso sério. É aquele jovem antenado, por exemplo, um bom aluno da escola dominical, um bom aluno da exposição bíblica das quarta-feira. É aquele aluno que lê bons livros, que tem uma vertente teológica concentrada. Nós temos hoje o curso da ETAD que poderia ajudar muito vocês. Eu acho que todo jovem deveria fazer o curso da ETAD. Quando eu fiz a ETAD, eu tinha 13 anos de idade. Isso me auxiliou muito no meu conhecimento bíblico hoje. E de tal forma que você vai ter uma cosmovisão, uma mente formatada pela palavra de Deus, e você vai ter condições de debater qualquer teoria anti-Deus, contrária às Escrituras que o mundo constantemente tem ensinado. Hoje, os jovens cristãos, falta a eles uma mente cristã, uma cosmovisão que enxerga o mundo, a política, a religião, a educação e a cultura na perspectiva do reino de Deus. Deus possa abençoar vocês para que vocês tenham uma mente saudável por meio da palavra de Deus, por meio da oração, e que tenham uma fé firmada em Jesus Cristo, nosso grande Senhor e Salvador. Deus abençoe vocês. Agora chegou a hora importantíssima também. É a hora do ofertório. Está aí as opções para você ofertar. Meu irmão, deixa Deus te usar, tá? Temos também os 1000 valentes. O que é 1000 valentes? É uma campanha para comprar esse espaço que você está vendo agora. Então, faça parte também, faça parte desta história, porque Deus vai te abençoar. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver.
E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se vocês realmente aprenderam o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Em que local o rei Nabucodonosor mandou construir a Estátua de Ouro? Alternativa A, no Templo de Marduk. Alternativa B, no Jardim Suspensos. Alternativa C, no Campo de Dura. Ou alternativa D, no Palácio Real. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa C, no Campo de Dura. Segunda pergunta. Qual é a mensagem central sobre a idolatria no contexto dos textos? Alternativa A, a idolatria é apenas a adoração de imagens. Alternativa B, a idolatria inclui várias formas de desviar a adoração do Deus verdadeiro. Alternativa C, a idolatria é aceitável em certas circunstâncias. Ou alternativa D, a idolatria é um problema apenas do passado. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa B. A idolatria inclui várias formas de desviar a adoração do Deus verdadeiro. Terceira pergunta. O que revela a resposta dos jovens hebreus ao ultimato do rei Nabucodonosor? Alternativa A, sua falta de respeito pelas autoridades. Alternativa B, sua maturidade na fé e disposição para morrer em vez de pecar. Alternativa C, sua confiança em si mesmos. Ou alternativa D, sua ignorância sobre o perigo. Vamos lá, responde no chat porque agora é tempo na tela. E acabou nosso tempo, espero que tenha lotado o chat, principalmente com a letra B, porque é a nossa resposta certa novamente, porque os jovens demonstraram sua maturidade na fé e disposição para morrer em vez de pecar. Quarta pergunta. Além da devoção religiosa a falsos deuses, imagens e esculturas, de que outra forma a idolatria pode se manifestar? Alternativa A, auto-idolatria. Alternativa B, culto à personalidade. Alternativa C, amor ao dinheiro e à riqueza. Alternativa D, idolatria política. Ou alternativa E, todas as alternativas estão corretas. Presta atenção porque agora nós temos 5 alternativas. E acabou nosso tempo, e vocês sabem muito bem que não é de se ter alternativa com a letra E aqui. Então, com certeza, se você teve esse pensamento, você acertou, porque a alternativa certa é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Quinta e última pergunta. Como os cristãos contemporâneos enfrentam novas fornalhas de acordo com a lição? Alternativa A, sendo queimados literalmente por suas crenças. Alternativa B, enfrentando perseguições que tentam destruir sua fé e convicções. Alternativa C, sendo forçados a adorar estátuas de líderes políticos. Ou alternativa D, evitando qualquer forma de envolvimento político. Responde bem aí porque essa é a nossa última pergunta. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa B, enfrentando perseguições que tentam destruir sua fé e convicções. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas quanto também tenham aprendido um pouquinho mais do conteúdo da nossa aula de hoje. É isso, fiquem na paz e tchau! Que maravilha! Então, oremos neste momento agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu sei que o poder da Tua palavra agiu em nossas vidas. Amém, e está agindo na vida de cada jovem que foi ministrado, Senhor, através da Tua palavra. Ó Deus, os desafios são muitos, mas o Senhor está conosco. O Senhor nos ensinará a ter o discernimento da realidade do mundo que estamos vivendo. O Senhor nos dará o discernimento para nós repreendermos, ó Deus, tudo aquilo que vem roubar
a adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Abençoe cada jovem que está nos ouvindo. Eu os entrego nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se a Valeu, jovem. Deus abençoe.